Fala pessoal, beleza? Rafael do canal Rentabilizando aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje, como vocês já devem ter visto pelo título, nós vamos fazer aí uma análise de contexto e de pressão no gráfico. Tá? É algo muito importante, já começamos a entrar aí na parte mais operacional, mais avançada de quando a gente faz uma análise gráfica. Todos os meus vídeos dessa série de conteúdos, elas foram rápidos e objetivos, então eu acabei não tomando muito tempo de vocês com teorias, tá? Eu fui mais para a prática em todos os vídeos, explicando o conceito, sendo o mais prático possível, e esse não vai ser diferente. Assim, quando eu passar a visão para vocês sobre pressão gráfica, sobre pressão em cada candlestick, vocês vão ter uma noção e já meio que estarem prontos para começarem a testar aí os conhecimentos de vocês no gráfico, tá? Lembrando sempre, testem primeiro numa conta de demonstração, não botem o dinheiro de vocês em jogo, sendo que vocês não têm experiência nisso, ou até mesmo os que já têm experiência, aguardem uma aula aí mais avançada de gerenciamento de risco e equação do trader que eu vou estar trazendo. Tá bem? Então bora para a tela do meu computador que hoje nós vamos falar sobre pressão. Então pessoal, estamos aqui no nosso gráfico costumeiro, né? Um gráfico aí do BTC/USD, onde a gente tem aí os nossos riscos e análises todas feitas aqui nesse curso, tá? Então no final dele eu vou estar disponibilizando esse gráfico aí só para vocês terem ele como acompanhamento. O que eu quero dizer com pressão gráfica? Aqui a gente está no gráfico do Bitcoin e a gente vai procurar exemplos para trazer isso melhor para a visão de vocês. Vou trazer aqui para o gráfico dos 15 minutos, tá? Time frame de 15 minutos, onde vai ser melhor observado essa parte de pressão, onde a gente vai conseguir entender melhor isto. Tá? Então o que eu quero dizer com pressão, pessoal? Pressão a gente vai estar utilizando e entendendo um pouco mais de volume no preço e força no gráfico. Por exemplo, aqui nós temos uma região, deixa eu pegar meu lápis aqui nós temos uma região que está lateralizada aí com um gráfico de 15 minutos aproximadamente aí. Deixa eu pegar minha ferramenta. Aproximadamente aí 6 horas o gráfico está lateral. A partir dessa lateralização, a gente começa a enxergar barras como essas aqui, ó. Olha só, deixa eu pegar e dar um bom zoom nessa região para vocês entenderem o que eu quero dizer no conceito de pressão, tá? Vocês veem aqui, ó, que a gente tem barras de baixa, né? Isso aqui são barras de baixas, teve o final, fez o fundo, fez um fundo duplo, tá? Então a gente tem um fundo duplo aqui e a partir desse fundo duplo a gente começa a enxergar barras de alta fechando próximos da sua máxima, tá? Pô, Rafael, aqui nós tivemos uma de baixa também, porém ela não chegou aí a estar buscando, ela simplesmente fez um novo fundo, tá? E a partir disso a gente vê uma barra de alta aqui, depois a gente tem uma sequência de barras, uma barra de baixa, duas barras de alta. Então se a gente fizer a contabilidade aqui, ó, vamos contar junto desse período em que se fez o primeiro fundo, quantas barras de alta e quantas de baixa nós tivemos. Então, de alta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, tá? Até o início do rompimento. De baixa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, a predominância nessa região são de barras de alta. Em que contexto isso nos ajuda a identificar? A gente começa a analisar tudo que a gente já aprendeu. Nós então vimos que isso se fez um novo fundo, ou seja, aqui é uma boa região de suporte, já que o preço ele fez um fundo aqui e depois não conseguiu perder esse fundo, tá? Ou seja, temos uma região importante de suporte. Depois a gente começa a ver o aumento da predominância de regiões de barras de alta, tá? E essas barras de alta com uma grande força fechando em sua máxima. Então a gente tem esta aqui como um exemplo, depois a gente tem esta aqui como um outro exemplo,
Depois a gente tem essa aqui como um outro exemplo. E vocês veem que todas elas têm maior tamanho que as de baixa, tá? Depois a gente vê esta aqui excepcionalmente boa, porque ela não tem nenhuma sombra embaixo, ou seja, ao iniciar dessa barra aqui, nós não tivemos nenhuma tentativa de queda e ela fecha muito próximo da sua máxima. Isso nos indica, junto com o aumento expressivo de volume, olha só, o volume aumentando, que muito provavelmente vai se ter um rompimento dessa região. Com isso a gente também analisa, vocês veem que tudo começa a fazer sentido e tudo que a gente aprendeu até agora nesse curso, se vocês não entenderam, revisem ou me perguntem. Olha só, olha a tendência, olha os fundos se fazendo mais altos, os topos se fazendo mais altos também, ou seja, a gente estava iniciando aqui uma tendência de alta, uma preparação para um rompimento dessa região. Então aqui, com este candlestick excepcionalmente bom, a gente tem o início aí de um trade. O próximo vem, né? Aqui a gente já tem uma vela, por quê? Uma sombra, né? Por quê? Porque era uma região a ser rompida. Ele mesmo que rompeu, ele tinha uma força de venda nessa região que pelo volume, pelo aumento de força conseguiu ser rompida e a partir daí a gente tem uma alta e um rompimento dessa região, tá? O que eu quero que vocês entendam aqui? Que a análise de contexto, a análise de pressão do candlestick vai fazer a gente entrar em momentos como esse no gráfico. É a partir dessa pressão no candlestick que nós vamos procurar as nossas oportunidades. Mais um exemplo. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos lá. Esta região aqui, lateralização novamente, tá? Então vocês começam a enxergar que a predominância de barras de baixa começam a se aumentar. Com isso, a gente começa a ter mais barras consecutivas de baixa, né, do que de alta, tá? Mesmo que tenham as de alta, olha a diferença de tamanho delas, olha a diferença de força delas, todas elas com grandes sombras, né? Enquanto as de baixa estão fechando na sua mínima. Olha só, essa aqui foi até lá em cima, não conseguiu vencer e fechou na sua mínima. Essa próxima, muito próximo da sua mínima. E logo já inicia uma sequência de 3 barras, onde essa abre muito próximo da sua máxima e fecha quase que na sua mínima e depois vem outra barra, até que então vem essa barra de rompimento muito forte. Tá? E aí a gente faz um novo fundo e inicia um novo ciclo de alta. Então é isso que vocês têm que começar a identificar no gráfico, analisar a pressão, analisar o que o candlestick está nos dizendo, né? O que os candles estão nos informando, para onde e para qual lado está aumentando o volume. Isso sugere uma tendência de alta ou de baixa. Isso mesclando com os indicadores, a gente consegue aí estar projetando que o gráfico está longe ou perto deles. Eles estão respeitando os indicadores. Vamos lá. A gente teve aqui, nesta parte, um rompimento, início de uma tendência de baixa. O preço ele retoma até as médias e logo vem uma barra dessas aqui. Uma barra dessas aqui é para ser operada, tá? Então a gente tem ela muito próxima da sua máxima, não teve aí uma tentativa de alta, ela abriu e despencou e fechou próximo à sua mínima, tá? Aqui é o trade que a gente gosta de estar fazendo, porque a gente pega o tamanho desse candlestick e projeta pelo menos um dele para baixo. É muito difícil, tá? O preço está voltando para essa alta. Então a gente projeta 1 para 1 aqui. 1 para 1 daria deste candlestick, tá? Aí coisa de 2%, tá? 1,5%. Em um trade muito simples de estar se fazendo. Coisa que é diferente já, né, da gente estar tentando arriscar aqui, que aqui eu considero muito mais uma exaustão, diferente do início da tendência. Tá? Já falei sobre exaustão, já falei sobre vácuos do preço, então todos os conceitos agora eles começam a convergir e a gente começa a estudar todos eles juntos. E eu sei que é muito complicado na primeira aula eu estar falando de pressão, falando de análise de contexto, mas eu quero introduzir vocês nesse meio para vocês abrirem os horizontes e começarem a olhar o gráfico agora como um todo e não somente o padrão de candlestick X ou a região de suporte ou a região de resistência. Isso aqui, o trade, é a Fórmula 1 do mercado financeiro. Vocês têm que estar atentos a todo momento a tudo, a olhar o gráfico como um todo. Para isso, agora eu estou introduzindo aí a
perspectiva de pressão que vai dar aí o início para a gente iniciar as nossas aulas aí mais operacionais, tá? Onde aí, como eu já falei em aulas anteriores, a gente tem a ferramenta aqui do TradingView que eu posso estar projetando operações e operando junto com vocês, é óbvio, em aulas gravadas, para eu não influenciar ninguém a entrar junto comigo, tá? Então eu tenho esse projeto aí e vamos tocar para frente. Beleza, pessoal? Acho que eu passei o que eu queria passar sobre análise de pressão e contexto do que o gráfico está fazendo. Qualquer dúvida que vocês venham ter, tragam, postem nos comentários ou me procurem nas minhas redes sociais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.